Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu sou o Bispo Elias e quero trazer para vocês uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração. Eu quero falar sobre um assunto muito importante mesmo. É sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto nas redes sociais, no YouTube, em Instagram, Facebook, enfim, Twitter, Telegram, em várias redes sociais, tem se falado sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho no meu coração e já sirvo ao Senhor há mais de 40 anos, servindo ao Senhor, buscando a presença do Senhor, estudando a palavra de Deus. E uma das coisas que me preocupa muito é sobre a vinda do Senhor. Porque temos muitos pregadores e essa doutrina ela já vem de muitos anos, há mais de 150 anos, começou em 1830, a vinda eminente do Senhor Jesus. Ou seja, que Jesus Cristo viria a qualquer hora, a qualquer momento da história. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele esperava a vinda de Jesus no seu próprio tempo. O apóstolo Paulo achava que Jesus Cristo ia vir no seu tempo de vida. Ele falava lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4, a partir do versículo 15, que já explicando para os irmãos, porque muitos servos do Senhor, homens, mulheres, já haviam sido mortos pela perseguição dos judeus, pela perseguição romana. Muitos foram presos, muitos foram mortos. Nós sabemos que os primeiros apóstolos, como Tiago, que foi morto por Herodes, enfim, vários servos do Senhor haviam sido presos, haviam sido mortos. O apóstolo Tiago foi morto. Pedro foi preso, os apóstolos muitas vezes foi preso, receberam várias chicotadas, depois foram libertados, enfim. Então havia uma perseguição muito grande e muito forte contra a igreja do Senhor Jesus Cristo no primeiro século da igreja, nos primeiros anos da igreja, depois que Jesus Cristo voltou para o céu, e os apóstolos então deram continuidade na evangelização e na pregação do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? Anunciando a salvação na pessoa do Senhor Jesus, anunciando aos povos, anunciando às nações que Jesus Cristo tinha sido constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos, e que o seu sacrifício na cruz do Calvário, o seu sacrifício realizado lá na cruz, a morte de Jesus lá na cruz, ela foi realizada para que os pecadores pudessem receber o perdão dos seus pecados. Quando Jesus Cristo ressuscitou, então a confirmação de que Jesus Cristo tem poder para perdoar os pecados, foi quando Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele apareceu para os apóstolos, amém? Então o seu sacrifício que Jesus ofereceu lá na cruz do Calvário, agora era o poder dado por Deus para que o ser humano recebesse o perdão dos seus pecados. Então Jesus Cristo experimentou a morte, ele foi condenado como se fosse um pecador, e ele foi condenado à morte, ele morreu ali na cruz, e no terceiro dia ele ressuscitou para mostrar que ele sempre foi santo e que ele morreu, não pelos seus pecados, porque ele era santo e imaculado, mas ele morreu pelo pecado dos pecadores, ele morreu pelos pecados dos seres humanos. Por isso Jesus Cristo tem o poder e tem a autoridade de perdoar os seus pecados. Ele tem o poder e a autoridade de perdoar os seus pecados. Tão somente. É só você se arrepender dos seus pecados. Se você quer sair dessa vida de pecado,
se você quer sair do controle do mal, se você quer sair da escravidão do mal, se você quer sair do poder do pecado, se você quer voltar para Deus, se você quer servir a Deus, se você quer obedecer à vontade de Deus, existe um caminho, existe uma porta. E essa porta é Jesus Cristo. Amém? Ele tem o poder de perdoar os seus pecados, mas você precisa se arrepender. Você precisa mudar de atitude em relação ao pecado. Você não pode mais aceitar o pecado. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que tomar a decisão de abandonar o pecado, deixar esta vida pecaminosa e vir até Deus, confessar ao Senhor Deus, pedir a misericórdia de Deus. E é lógico, Deus vai levar você a conhecer Jesus Cristo. Porque só Jesus pode perdoar os seus pecados. Porque Deus deu a Jesus essa autoridade. E por que Jesus recebeu essa autoridade de Deus? Porque Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Para que eu e você pudéssemos receber o perdão de Deus. Para que eu e você pudéssemos voltar para Deus e fazer parte do reino de Deus. Porque todos os pecadores, a Bíblia é clara. O Senhor, Deus é claro nas suas escrituras, que Ele falou através dos seus profetas. Os pecadores serão lançados no inferno. Os pecadores serão lançados no lago de fogo eterno e lá permanecerão por toda a eternidade. Mas Deus não quer isso para você. Por isso que Deus, no seu grande amor, enviou o seu Filho. Jesus desceu do céu, se tornou um ser humano como eu e você. E como ser humano, Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Então Ele morreu por causa dos meus pecados e dos seus pecados, para dar a você a oportunidade de começar uma nova vida com Deus, sem pecado, sem o poder do pecado dominando a sua vida. Por isso que nós que aceitamos Jesus, que fomos purificados dos nossos pecados, nós lutamos diariamente contra o pecado. É lógico que esse corpo aqui, ele é mortal. Esse corpo aqui ainda está sujeito à natureza pecaminosa. Mas nós lutamos porque a nossa alma agora, ela foi purificada pelo sangue de Jesus. A nossa alma, ela foi transformada. Nós fomos tirados do poder do pecado e agora nós estamos debaixo do poder de Deus, debaixo do poder de Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo que comanda, dirige e guia a nossa vida. Nós vivemos neste mundo, vivemos nessa terra, agora no controle, no comando, debaixo das ordens de Jesus. E Jesus Cristo está nos conduzindo para Deus, está nos conduzindo para a vida, está nos conduzindo para a eternidade, está nos conduzindo para o reino de Deus. Amém? Então é muito importante que você saiba disso, que você tenha essa consciência no seu coração. E se prepare para a vinda do Senhor. E para que você esteja preparado para a vinda do Senhor, você tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isto é muito importante, amém? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus, isto é muito importante. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar essa atitude para que você esteja preparado para a vinda do Senhor. Você tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que estar preparado para a vinda do Senhor. É isso que eu tenho falado, que eu tenho pregado. Preparar-se para a vinda do Senhor. E preparar da maneira correta. Hoje existem muitos pregando a vinda de Jesus Cristo
em duas fases, em duas partes. Aí eu pergunto para você, já pensou se Jesus Cristo vier só uma vez? Já pensou se Jesus Cristo vier como ele falou que vai vir? Que está escrito lá na palavra de Deus? O que está escrito na palavra de Deus, meu amado? Que Jesus Cristo vai voltar para vir buscar a sua igreja. E quantas vezes ele falou que vai voltar para vir buscar a sua igreja? 2 vezes? Não. Uma só vez. E ele disse que quando ele voltasse, o mundo inteiro ia presenciar, o mundo inteiro ia ver Jesus voltando para salvar a sua igreja. Toda a terra vai ver Jesus Cristo voltando para a terra. Toda a terra vai contemplar quando Jesus Cristo estiver entrando na atmosfera da terra. O mundo inteiro vai lamentar. Por que o mundo inteiro vai lamentar? Porque o mundo não está esperando Jesus. O mundo hoje vive no pecado. Hoje nós temos muitas religiões. E religiões que negam Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Tem várias religiões que têm os seus líderes fundadores. E muitos desses fundadores se dizem serem os Messias. Se dizem que Deus os levantou para salvar a humanidade, que Deus levantou eles para mostrar o caminho que leva a Deus. Sendo que o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor já nos diz na sua palavra, João capítulo 14, versículo 6, ele mesmo ratificou isso. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então só Jesus Cristo pode verdadeiramente levar você até Deus. Qualquer outra religião, qualquer fundador de religião que diz que ele vai levar você até o caminho de Deus, esse fundador, essa religião está fundamentada em cima de uma mentira. A verdade é essa. Só Jesus Cristo pode salvar você. Se você está numa religião que não ensina que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador, infelizmente, eu sou obrigado a falar para você. Essa religião não é verdadeira. Eu sei que eu ministrando isso, muita gente vai ficar chateada comigo. Mas eu estou falando isso porque eu amo a sua alma. Eu amo a sua vida e eu sei que você vai ter um encontro com Deus. Então cabe a mim falar a verdade para vocês. Por que vocês acham que Jesus Cristo foi tão perseguido? Por que vocês acham que Jesus Cristo recebeu tanta hostilidade, até do povo que ele pertencia? Jesus era judeu, Jesus era israelita. E como que os israelitas e os judeus aceitaram Jesus? Como que eles receberam Jesus? Com hostilidade. Por quê? Porque os líderes religiosos de Israel, dos judeus, eles não estavam pensando na salvação do seu povo, eles estavam pensando na sua própria salvação. Porque eles se tornaram líderes, eles ganharam nome, eles se tornaram ricos. Então eles não queriam perder o poder que eles tinham sobre o povo e não queriam perder também a sua base financeira. Não queriam perder a riqueza, não queriam perder o status social que eles tinham. Eles viviam uma vida com fartura. E essa vida farta, essa vida rica que eles tinham, dependia deles ter controle do povo, ter controle da religião. E Jesus Cristo veio ensinando o quê? Jesus não veio querendo riqueza para ele. Jesus veio trazer a riqueza para o povo. Jesus, que riqueza que eu estou falando? É a salvação da sua alma. Porque, amado, você pode ter muito dinheiro nessa terra, mas quando você morrer, você não vai levar nada, tudo vai ficar aqui. E você vai se encontrar com Deus. E o que você tem? Né? O que você preparou? Você preparou alguma coisa para encontrar com Deus?
Você preparou alguma coisa para apresentar a Deus? Todos nascemos pecadores. E eu vou dizer para você, o destino de todos os pecadores é o inferno. Não tem salvação para pecadores. O único que pode salvar o pecador é Jesus. Então, amado, o pecador não pode se salvar. O pecador não pode salvar sua própria alma. O pecador não pode purificar a sua alma do pecado. O único que tem poder de perdoar os seus pecados, de purificar a sua alma dos seus pecados, esse é Jesus. Sem Jesus não há salvação. Por isso que ele morreu lá na cruz do Calvário. Ele não morreu pelo pecado dele porque ele não tinha pecados. Mas ele morreu por causa dos nossos pecados, por causa dos seus pecados. E ele veio nos salvar. Ele veio nos libertar. Então se prepare para a vinda do Senhor Jesus. E Jesus Cristo disse que ele não vai vir secretamente. Jesus Cristo disse que ele não vai vir invisivelmente. Quando ele chegar, o mundo vai saber que ele chegou. Está lá no livro de Mateus. Vamos ver? Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor? Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 29. Vamos ler a palavra do Senhor? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, irmãos? Então toda a terra saberá quando o Senhor voltar para salvar o seu povo, para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus enviará os seus anjos por todas as partes do mundo. Os anjos do Senhor, aonde estiver um crente em qualquer parte deste planeta, em qualquer parte deste mundo, o Senhor vai enviar os seus anjos para buscar os seus servos. Aonde eles estiverem, os anjos do Senhor irão buscá-los para trazê-los a Jesus. Isto nos revela lá em 1 Tessalonicenses, meu amado. Lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 15, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, meu amado? A mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus, Paulo repete aqui na igreja dos Tessalonicenses. Amém? Glória a Deus, é assim que o Senhor virá em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ver aqui, amado. Também Coríntios, olha em Coríntios, no capítulo 15, vamos ver aqui. Capítulo 15, olha o que o Senhor fala aqui também, amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui, vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformado, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para você, amém, amado? Então, quando Jesus Cristo vier, o mundo inteiro vai lamentar. Por quê? Porque o mundo não espera Jesus. A igreja de Jesus está esperando Jesus. Então, para nós, irmãos, não será uma surpresa, porque nós estamos esperando a vinda do Senhor. Mas para o mundo será uma grande surpresa, porque o mundo não espera Jesus. Amém? Porque surgiram muitos falsos Cristo, surgiram muitos falsos messias, e essas religiões desses falsos messias, desses falsos salvadores, estão crescendo no mundo. Então, eles não estão esperando Jesus. Mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, espera Jesus. Então, para nós, não será surpresa a vida de Jesus, mas será para nós um momento de glória e de alegria. Então, amado, tome cuidado com essa pregação da vinda secreta de Jesus, de arrebatamento secreto, de vinda invisível, vinda em duas partes. Jesus falou que ele virá uma vez. Jesus vai voltar somente uma vez, para salvar a sua igreja, para restaurar a sua igreja e para dar início, para começar o reino milenar de Deus na terra. Então Deus te abençoe, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu amado. Guarde isso no seu coração, compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas. Se inscreva no nosso canal, amém? Dê o seu like, faça o seu comentário, nos ajude, compartilhe. E Deus continue te abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém.